Olá pessoal, sou Fábio, psicólogo, especialista em psicologia clínica. Trabalho nas áreas clínica e escolar. Nesse vídeo vou comentar com você sobre o tema do estabelecimento de limites na infância. Eu comentei com vocês no vídeo sobre terapia do esquema, sobre as necessidades emocionais do ser humano. Tá? Que o ser humano tem determinadas necessidades emocionais que precisam ser supridas para que a pessoa tenha um bom desenvolvimento emocional e que se previnam problemas de comportamento e problemas emocionais na vida adulta. Uma das necessidades emocionais, uma necessidade bem importante, é a necessidade de limites realistas. Tá? Quer dizer, a necessidade que as pessoas têm, né, que a criança tem, de aprender o que ela pode e o que ela não pode fazer, para que ela saiba se adaptar ao mundo que ela vive e que não cause prejuízo na vida das outras pessoas. Então, assim, para nós, assim, terapeutas que trabalhamos com crianças, a gente observa como é comum vir crianças para o consultório com essa demanda, por mais que não seja uma demanda explícita, ou seja, os pais cheguem no consultório, por exemplo, porque a criança tem dificuldades na escola. Quer dizer, a demanda explícita, o que está aparecendo agora é a dificuldade escolar. E na investigação a gente começa a ver que a criança tem dificuldades na escola porque a dificuldade é com limites, com as regras. E em muitos casos a dificuldade com regras também acontece em casa, acontece em outros ambientes. Então, e às vezes os pais já trazem a criança para a terapia já tendo noção que a criança não aceita regras, que não aceita disciplina e que sugerem, enfim, solicitam o nosso auxílio para lidar com essas situações. O limite geralmente é difícil para os pais conseguirem estabelecer. Tem muitos pais que reconhecem que têm dificuldade em dizer não para determinadas situações. Tem muitos pais que não sabem para que aspectos precisam dizer não e para quais eles podem dizer sim. Então, assim, é observado uma dificuldade muito grande dos pais em saber lidar com todas essas situações. Que situações podem fazer com que os pais tenham dificuldades em dar limites? No Brasil, a gente vive sob uma cultura do que tudo pode, esse aspecto assim do jeitinho brasileiro que a gente vê, que parece que as pessoas vivem numa noção de que as regras existem, só que na verdade não precisam ser cumpridas, aquela cultura do que se ninguém está vendo, então não tem problema, as pessoas usarem justificativas para conseguirem burlar as regras e não ficarem com peso na consciência por isso. É esse jeitinho mais malandro, assim, que infelizmente é da nossa cultura e acaba afetando no âmbito familiar. Ou seja, às vezes essa cultura que é do país acaba sendo transposta para a família e às vezes os pais vivem sob essa cultura e não sabem que às vezes para quais coisas eles precisam limitar para os filhos. Às vezes os pais podem passar para os filhos um modelo errado. Esse é um aspecto bem importante no estabelecimento dos limites, ou seja, os pais cobram coisas dos filhos, mas nas suas próprias vidas eles não aplicam isso. Então a criança vai ter dificuldade para assimilar, ou às vezes até sentir como uma ordem injusta, porque os pais pedem para ele fazer, só que eles próprios não fazem. Então muitas vezes os próprios pais não têm assimilado essa noção de limite e naturalmente não vão saber passar isso para os filhos. Às vezes, se os pais não tiveram limites na sua infância, eles não vão saber passar. Eles não vão ser pessoas que assimilaram essa necessidade emocional, que sabem lidar com as regras, que sabem se esforçar para as situações, tá? E ter disciplina. Então não vão saber passar isso para os filhos. Na verdade, se a gente parar para observar,
Em qualquer situação social, determinadas regras vão existir. Naturalmente, algumas mais, algumas situações vão exigir mais regras e outras situações vão ser mais informais que vão exigir menos regras, mas ainda assim vai se ter determinada regra, determinado formato, não é que aquela situação vai precisar seguir e que a pessoa vai precisar atender a essa forma, a essa regra. A pessoa que, não é, pensando mais na infância, a criança que começa a ter a necessidade emocional de limite não suprida, ela começa a ter dificuldade em adiar o prazer imediato em prol de um objetivo, de uma construção a longo prazo. Quer dizer, ela já se acostumou a ter tudo que ela quer no momento que ela quer. Então, quando chega em alguma situação, por exemplo, escolar ou em outra relação, assim, que não seja relação com a família, que ela não vai ter aquilo que ela quer, que ela vai ter que lidar com a frustração, que ela vai ter que abrir mão daquele prazer a curto prazo, ela já não sabe como lidar. Então, assim, influencia nesse esforço que a pessoa vai ter em abrir mão do prazer, influencia na organização da pessoa, quer dizer, os limites também organizam internamente e, consequentemente, externamente, ajudam na estabilidade emocional, porque se a criança sabe como lidar com o não, ela já treinou como lidar com o não, ela sabe lidar com frustração. Então, ela sabe adiar o prazer, ela sabe lidar com a frustração, quando ela não pode ter determinadas coisas. Então, tudo isso vai fazer com que ela vá se organizando emocionalmente e adquirindo estabilidade emocional. Às vezes, quando a pessoa ela está acostumada a sempre moldar as situações da maneira como ela quer, não, quando é de uma maneira que ela não quer, ela não sabe como lidar. Então ela também se desorganiza emocionalmente e às vezes fica com raiva da situação, com raiva das pessoas, porque elas estão querendo fornecer algum limite para ela. Quer dizer, elas exigem um limite que a pessoa vai ter que se habilitar, não é, se adaptar, digamos, a ele. Então, assim, na vida adulta, a tendência é que a pessoa siga com esse padrão de desorganização, de falta de esforço para as coisas, falta de responsabilidade e geralmente acaba também afetando na formação dos valores da pessoa, nessa noção de cidadania que a pessoa desde a infância precisa começar a ser formada para que, enquanto sociedade, as pessoas convivam com uma certa ordem, que saibam conviver em paz, que aquilo que a gente geralmente ouve, assim, onde acaba o direito do um e começa o direito do outro. Então, a noção de limites, eu comentei bastante sobre a família, ela tem um impacto na família, mas a falta de limites também tem um impacto social, quer dizer, tem um impacto na maneira como uma sociedade, como uma comunidade se organiza e como essa comunidade lida com as situações que são impostas, não é? Às vezes pela prefeitura, vamos supor, pelo governo, tá? Quer dizer, toda a sociedade, toda a comunidade, ela tem que se adaptar a determinada ordem, determinadas leis. Então é aí que entra toda essa noção dos limites. Né? Então sobre os limites era mais ou menos isso.